Todo mundo sabe a minha opinião a respeito do Flamengo. Né? Para mim, o Flamengo tem um time incomparável. Eu estou falando um A bem curtinho. Porque se você pegar na América do Sul... Tem até gravação disso aí, não tem? Tem. Se você pegar na América do Sul... Incomparável! Então, esse é um pouquinho menos. Tem mais As. Incomparável! Entendeu? Esse é o Flamengo. Esse teve muito Qual A, não? campeonato é esse? Na Libertadores, aqui na América do Sul, é esse último aí. Esse último aí. Para pensar um pouco mais, você já encolhe um pouquinho o ar. Tá. Entendeu? Mas o grupo do Flamengo é completamente factível. Chelsea. Mas passam dois. Passam dois. Esperance e Leão do México, certo? Certo. Que eu acho que, com todo o respeito a todos os outros adversários, o Boto disse ontem, e só José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, disse ontem que o Flamengo estaria entre os 70%, ele é melhor que 70% na Premier League, só pra gente ilustrar, os 4 primeiros. O aproveitamento do pessoal do grupo do Flamengo. Claro que a gente está falando do Chelsea na Premier League, né? 55%. Flamengo, aproveitamento de 75%, a gente está falando de campeonato carioca, é diferente, realmente. O Esperance na Tunísia é 75% e o Leão, muito grande, 72%. Claro. O Leão é o time do Rames? Tá no Leão? A memória não me trai. Vamos pesquisar. Eu sei que ele foi para o México. Vamos pesquisar. Mas, e aí, para o flamenguista, ou para o rubro-negro, como o pessoal gosta de falar, né? Ficar empolgado? Eu acho o seguinte, tem uma coisa que ninguém está se atentando. Os europeus, que são os favoritos, vão ter o campeonato no final da temporada. Não é depois do final da temporada europeia. O campeonato é depois da final da Liga dos Campeões, que encerra a temporada europeia. Os jogadores da Europa estarão fisicamente arrebentados. Emocionalmente, eu não sei quanto eles vão estar comprometidos com esse torneio, porque, apesar, por exemplo, do Flamengo, na história do futebol, ser muito maior do que quase todas as equipes europeias, por uma questão de ter dinheiro, do futebol ser eurocentrista, quando a gente fala de importância e tudo mais, eles não têm rivalidade, eles não têm essa ânsia de ganhar das equipes brasileiras. Não tem essa coisa que nós temos para ganhar deles, exatamente porque eles são os ricos e poderosos, né? Então, fisicamente, as equipes brasileiras, mesmo com um calendário destrutivo daqui, tendem a chegar... Meio da temporada. Meio da temporada. Quando aqui as equipes devem estar muito bem fisicamente. E o Flamengo, sendo mais específico, está fazendo um planejamento para fisicamente estar bem. Eu não sei como é que o Flamengo vai administrar Libertadores, Brasileiros, 2 jogos de Copa do Brasil que tem antes do Mundial. Mas o Flamengo, que tem o melhor elenco na América do Sul, no mínimo, desde 2019... né, como se fosse um Bayern de Munique e a América do Sul fosse a Alemanha, de tão melhor que é o elenco do Flamengo comparado às outras equipes, tem uma coisa que está me chamando a atenção muito positivamente esse ano. Com a mudança de diretoria, eu acho que não é só o técnico, mas com a mudança de diretoria e também me parece de ambiente interno e saída de um ou do outro jogador, o Flamengo é um time muito humilde. É um time que luta por cada bola, que é uma coisa que a gente não via antes. É um time que se adapta a situações de jogo. Por exemplo, foi fazer o jogo de volta contra o Fluminense, do Mano. Ele fez um jogo físico, jogo duro, muito pegado. Antes o Flamengo sofria. Quando não sofre, se adapta. Perde um jogador em Itaquera, linha de 5, sem problema. Bruno Henrique tem que ser centroavante. Sem problema. Gerson pode jogar na linha de 3 atrás do atacante, de segundo volante. Sem problema. Plata vai jogar de centroavante. A capacidade... Plata e Luiz Araújo lá na frente, a solução. A capacidade de adaptação desse time, que está em crescimento, parece muito grande. E quando você tem um elenco desse nível, com capacidade de adaptação, eu acho que dá para você ficar otimista. Obviamente, não dá para colocar o Flamengo como favorito para ganhar o Mundial, mas... se chegar bem fisicamente, acho que dá para fazer uma bela campanha. O leque de opções do Felipe Luiz / José Boto é muito grande, né? E você falou de um toquezinho ali que eu também me chama a atenção, que é a saída de alguns. Quer dizer, que parece que foi ali, não, o Fabrício Bruno pode ir, né? Vamos aqui limpar. O Gabriel pode sair. O Gabigol também. Sim. Agora, a questão... Será que isso, e me chama a atenção como a solidez do time, perdeu um jogo só, né? Solidez defensiva. Felipe Luiz. É incrível, né?
E às vezes tem gente que fala, não, poderia estar dando mais show. Só que ele perdeu Cebolinha, perdeu Pedro e mesmo assim conseguiu vencer o Carioca, venceu a Supercopa do Brasil. O Bruno Henrique recentemente, mas vai voltar, teve problema de lesão muscular. Mas é o suficiente para encarar o Chelsea de igual para igual? São enfrentamentos que a gente não está acostumado a ver, né? Então passa muito pelo momento, pelos jogadores que o Flamengo vai ter e o Chelsea também, né? A montagem, como o Chelsea vai chegar. O que chama, assim, a gente pode fazer as observações do que a gente está vendo até aqui. E eu acho que todo mundo concorda com relação a isso. Que o Flamengo tem um elenco que pode fazer um enfrentamento de igual para igual, principalmente se a ideia de jogo for bem formulada, e aí passa pelo trabalho do Filipe Luís. Eu acho que é um cara que vai estudar todos os aspectos do jogo. Individualmente o Chelsea é bem melhor que o Flamengo. Sim. Coletivamente o Flamengo pode tentar equiparar. E fisicamente. E fisicamente, melhor como o Chelsea, Birner falou, que vai chegar em um momento melhor. Porque as finais dos mundiais de dezembro são quando aqui os jogadores estão arrebentados. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo no último ano. A gente passa por isso. Os europeus estão no meio da temporada. Isso, exatamente. Aí o jogo vira. Vai se inverter agora. O Zé Boto ontem falou que, está na nossa tela inclusive, que o Flamengo é melhor que 70% da Premier League. Isso inclui o Chelsea, então, ou não? Não, ele disse que... E ainda falou mais, esse é um ponto. Pois ele disse, 3 ou 4 equipes do futebol inglês jogam melhor que o Flamengo. 3 ou 4. Então o Chelsea não está incluído nessa relação. Então mostra que eu acho muito generoso dele falar isso. Né? Até porque, como ele disse na entrevista ontem, se não me falha a memória, ele disse que alguns técnicos europeus que o conhecem estão procurando saber como é que é esse time do Flamengo. Por que esse time joga tudo isso? Como é que esse time consegue ter esse desenvolvimento? Por que o time tem tantos jogadores que se movimentam? Por que essa movimentação tão espontânea, uma movimentação tão agressiva no ataque? Os jogadores sempre aparecem para finalizar. Né? Então, existem muitos pontos de referência, como o lateral direito, que está passando por um grande momento. Às vezes tem que segurar um pouquinho o lateral esquerdo, porque não dá para ficar muito perto ali do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique dá um corte para cá, ou é o Cebolinha que tem que ajeitar a bola para entrar para dentro. Então, tem muitas coisas que podem ser observadas no time do Flamengo, dependendo da escalação do Flamengo. Mas tem um fator que eu entendo que o Flamengo tem, que é o volante do Flamengo. Né? O volante do Flamengo é o cara que joga com consciência como primeiro volante, porque se o time perde a bola, o primeiro a correr para se posicionar é ele. Então eu acho que nesse... O Pulgar? O Eric Pulgar. Ele é o primeiro a se posicionar. Os zagueiros estão sempre posicionados. Você nunca vê o time do Flamengo desprevenido no contra-ataque. Difícil você ver isso, porque sempre tem o posicionamento dos zagueiros e do volante. Às vezes os laterais passam, mas tem as coberturas. E o movimento do meio-campo para frente é um movimento que é muito bem coordenado. E esse movimento passa por 3 jogadores que são fundamentais. De La Cruz, o debochado, Georgian de Arrascaeta e, para mim, o cara que é o diferente de todos eles, que é o Gerson. A movimentação do Gerson chama muito mais atenção do que propriamente o que os outros jogadores possam fazer. Porque o Gerson joga com um falso ponta pela direita, ou ele pode jogar como ponta de lança pela direita, ou ele pode entrar com a bola dominada, ou ele pode finalizar de fora da área. Então tem muitas coisas que o time adversário tem que... Olha quanto que o adversário tem que se preocupar com o Flamengo. Fazendo jus ao apelido, né? Coringa. Não, o Gerson hoje... Talvez hoje na seleção ele não vai conseguir fazer essa função, né? Não tem um outro tipo de posicionamento, porque não tem um volante. Uma coisa que me chama muito a atenção. Aí a gente volta ao que a gente estava falando, né? Como os jogadores às vezes têm que se adaptar na seleção. Adaptação. Uma coisa que me chama muito a atenção é que o treinador do Flamengo está muito claro que ele bebe bastante na escola e no espírito do que é o jogo do Simeone. E o Simeone a gente já viu com equipes bem mais fracas. Por exemplo, o Simeone, vice-campeão da UEFA Champions League, tinha um time muito mais fraco individualmente que o Real Madrid, porém o espírito era tão guerreiro que o Sérgio Ramos tem que fazer um gol nos acréscimos para levar para a prorrogação daquele Atlético de Madrid que foi campeão nacional, se a memória não me trai, acho que não, naquele ano, e podia ter sido campeão europeu também, porque não abriu as competições mesmo tendo um elenco curto para aquele padrão. Ou seja, se o Filipe Luís conseguir levar isso, e não é do dia para a noite, para o Flamengo, que está formando uma personalidade, eu gosto muito da coisa da personalidade coletiva, diferente
do que foi o Flamengo do Jorge Jesus, diferente do que foi o Flamengo em busca dessa personalidade. Mas que tem também, tem um pouco disso também, né? De ser protagonista, isso, mas de outro jeito. O que chama atenção, Biné, é que o Felipe ele tem uma formação ali como treinadores de exemplo para ele, que circula nessa área defensiva, né, que a gente pode falar do Simeone, e do gosto da bola do Jorge Jesus. Sim. E aí, como ele é um cara diferente, ele sempre foi, né? O Pascoalzinho tem muitos exemplos dele como atleta também, e aí a Muito história dele foi mostrando a maneira como ele absorvia desde atleta as informações que o treinador passava. Então, é muito a cara do Flamengo. O torcedor olha para o Flamengo do Felipe Luiz e vê algo identificado com o Jorge Jesus. Isso agrada a arquibancada. Só que ele traz informações defensivas do Simeone, que talvez o torcedor comum ele nem perceba, ele só perceba que o Flamengo tem uma segurança. Mas tem muito a ver, né? É isso, exatamente isso. Ele joga para a torcida, joga para a torcida. O futebol é o que agrada o torcedor, só que defensivamente ele tem a segurança. É a segurança, porque ele tá sempre posicionado. O Flamengo não é pego de surpresa saiu no contra-ataque, o Flamengo é pego. Não, o Flamengo está sempre tem um escape de recuperação, sempre tem uma forma de poder recuperar a bola.